Aê! Boa noite, Boa meu noite, amigo. doutora. Tudo Como é que bom? você vai, Mares? Tudo tranquilo, graças a Deus. Estamos Eu aqui. vou muito bem. Melhor agora. Seja bem-vindo. O palco é seu, professor. Fico muito feliz e honrado de ter um profissional como o senhor aqui comigo. E seja bem-vindo. Apresente-se. Massa, cara. Muito obrigado pelo convite, tá? Vendo aí que você está lançando essa semana da coluna e a gente abre aqui com muita honra, tá? De conversar com você sobre um assunto tão interessante, como você falou, é um assunto de uma grande relevância que algumas vezes passa batido aí no conhecimento de alguns colegas, principalmente os mais novos aí que estão buscando a, se entusiasmarem, né? Que estão buscando fazer e acontecer nessa área. Bom, eu sou fisioterapeuta formado há 25 anos, formei-me aqui na Universidade de Fortaleza, depois fiz a especialização também pela Universidade de Fortaleza e vim trilhando alguns caminhos aí nos cursos de formação. Comecei numa área diferente, comecei na área de fisioterapia cardiorrespiratória com ênfase em UTI, né? Rapaz, Eu fui pupilo do grande saudoso mestre professor Carlos Azeredo e foi uma época muito legal e a gente veio migrando de lá para cá e aí no trabalho no consultório atendendo muito paciente asmático eu me deparei com algumas situações que tinham que ser resolvidas no âmbito da biomecânica da caixa torácica. E foi aí que a gente pensou, não, acho que eu tenho que ir por outro caminho, talvez eu ajude mais esses pacientes. E aí fui caindo e tem aí hoje 18 anos que a gente está trabalhando com coluna, sempre tentando fazer aqui, acolá alguma coisa diferente, debater alguma coisa legal também. que bacana. Muito interessante como a vida ela acaba levando a gente para caminhos que a gente nem espera muitas vezes, né, professor? Isso é bem interessante. É o grande lance de você gostar muito do que você faz, né? Então, como eu gosto de fisioterapia, então eu sempre migrei por muitas áreas na fisioterapia. Claro que se a gente falar de 25 anos atrás, eu não tinha 30% do que eu tenho de áreas novas hoje. Talvez se eu tivesse entrado na fisioterapia hoje, eu teria muito mais dificuldade em saber o que eu ia querer para a minha vida futura, entendeu? Lá atrás foi mais fácil porque a gente tinha áreas mais clássicas dentro da fisioterapia. E isso acaba abrindo mato, né, para muita gente, né? Porque a perspectiva hoje ela é uma fisioterapia muito mais avançada do que naquele tempo, né? Os recursos, as Sim, pesquisas. Hoje de fato, é tudo mais fácil o acesso, né, professor? o acesso é mais fácil, tá? Eu diria até que eu às vezes reclamo um pouquinho, os cursos estão mais curtos, apesar de terem até semestres a mais do que na minha época, né? Eu tenho um curso de 5 anos, tem curso hoje eu tenho um curso de 4 anos e meio, tenho curso de 5 anos, mas é em turno reduzido, somente um turno. Eu estudei ainda em uma faculdade que tinha turno corrido, né? Então é integral. Então, às vezes eu reclamo um pouquinho disso, mas eu acho que são adaptações. A gente vai vendo o que precisa, vai e volta. Tem aí muitas faculdades que são turnos corridos integrais, algumas federais, umas estaduais e tal. E a gente vai vendo o que é melhor, trazendo, tirando, faz parte da evolução Exatamente. da profissão. Isso é bem interessante. Professor, esse tema, apesar de ser um tema de alta relevância para quem já está no meio que é até clichê para quem está no meio, né? Que é uma coisa padrão, para muitas pessoas que estão acompanhando aqui, é um tema novo, né? Porque muitas vezes, eu digo porque até isso eu não estudei na faculdade esse tema, né? A gente fica com um déficit muito grande de uma avaliação fisioterapêutica mesmo, né? Na formação na formação acadêmica. E eu acabei não vendo isso, vi depois, né? Isso eu trouxe à tona de volta e é um tema de muita relevância, porque é quase impossível você tocar num paciente hoje sem você saber, de fato, essas bandeiras, né, professor? E muita gente não sabe disso. Quer tratar o paciente assim de qualquer jeito e não dá valor a essas bandeiras, né? Quem está começando. Na verdade, quando a gente fala de bandeiras, vamos dar aqui um start É, bacana no assunto para a galera
poder esquentar aí o motor. Quando a gente fala de bandeiras, na verdade a gente tem todo um processo até se compreender a importância das bandeiras. Não só o entendimento da relevância, tá, do diagnóstico da dor lombar, mas principalmente compreender como a gente consegue formalizar um pensamento lógico quando você se põe frente a frente com um paciente de dor lombar. Dor lombar talvez seja uma das dores mais misteriosas que nós temos. Eu costumo dizer que dor lombar é um barato, porque dor lombar é o seguinte: tudo funciona para dor lombar, só que nada funciona por muito tempo. Né? Então a turma chega, porque eu tenho uma bala de prata para resolver a dor lombar, porque eu tenho um medicamento, eu tenho uma cirurgia, eu tenho um exercício tal. Porque eu tenho técnica que eu aprendi na Inglaterra, na Espanha. Beleza, mano. Tu vai colocar isso no teu paciente. Ele vai aceitar, daqui a pouco tudo cai por terra. Tá? Então, provavelmente isso tenha muito a ver com o que a gente está fazendo no diagnóstico. Quando a gente começou a falar a entender um pouco dessa questão multidimensional da dor lombar, eu vou falar dor lombar, tá? Mas a gente pode até extrapolar para outras dores também. Mas dor lombar porque é o nosso tema. Quando a gente olha para a dor lombar e traz o processo de multidimensionalidade dessa dor, a gente precisa entender que são N fatores que se aplicam à etiopatogenia desse problema, tá? Por mais que eu tenha um problema, eu diria até assim, não é nem por mais, é muito por mais, quando eu tenho um problema de dor lombar inespecífica, é aonde mais funciona essa multidimensionalidade. Porque quando eu consigo relacionar a dor lombar a uma lesão tecidual, né? Então eu tenho uma dor lombar porque eu tive uma fratura, eu tenho uma dor lombar porque eu tive uma lesão ligamentar, eu tenho uma dor lombar porque eu tive um estiramento muscular, eu tenho uma dor lombar, enfim, por N situações. Quando ela é específica, quando eu consigo fechar um diagnóstico ligado a uma lesão, massa, a gente ou consegue resolver ou não consegue resolver, mas sabe muito bem o que é. Quando eu venho da inespecificidade, aonde eu não tenho elementos que eu possa tocar, e mesmo quando eu tenho esses elementos à minha mão, eles são fragmentados, e aí eu tenho um paciente neuropata desenvolvendo a dor lombar, onde eu não preciso de nenhum tipo de estímulo lesivo, nociceptivo que seja, esse paciente apresenta dor sem ter nenhum problema. Há quem diga que quando eu chego nessa fase eu não tenho mais inespecificidade, porque agora eu tenho uma doença neurológica envolvida, só que tem escola que não permite isso, esse tipo de afirmação. Então, quando a gente vai pegando a curva, quando a gente vai caminhando para dentro do entendimento dessa inespecificidade, é aonde você começa a entender que você precisa ir além dos mecanismos que naturalmente ou que normalmente a fisioterapia te entrega. A gente tem muito, Maria Edson, essa situação do causa e efeito, né? Então, se eu tenho dor, eu aplico TENS, né? Se eu tenho má postura, eu vou no RPG. Se eu tenho, sei lá, contratura muscular, eu tomo relaxante muscular. Então a gente tem muito essa coisa da casualidade com o efeito. E quando a gente enxerga o paciente lombar, em 85% das vezes, talvez eu esteja sendo bonzinho, mas em 85% das vezes essa relação causa e efeito não vai funcionar muito bem, tá? Desde quando a gente conseguiu separar dor lombar de lesão e ver que grande parte delas você vai procurar uma lesão e você não vai encontrar. E mesmo quando a lesão existe, você não consegue trazer essa lesão para dentro do diagnóstico da tua situação. Então, na verdade, para se falar de bandeira, a gente precisa entender que nós temos que considerar o fisioterapeuta profissional de primeiro contato. Exatamente. Essa é a primeira situação. Porque só vai fazer sentido eu entender essas bandeiras no início do meu contato com o paciente se eu o fizer muito precocemente.
Então, eu preciso estar na ponta da linha, entendeu? Para que eu possa dizer assim, não, esse paciente aqui que estão me encaminhando, ele não é tão inespecífico assim. Ou ele não é um paciente que apenas a biomecânica está desorganizada. Ou ele não é um paciente que só tem dor lombar, ele tem outra comorbidade que o acompanha. E o fisioterapeuta tem que ser capaz de detectar isso com muita tranquilidade. Isso é bem interessante, porque a gente entra em vários sensos comuns, de fato, de rituais que vão sendo perpetuados até por fisioterapeutas, né? De indicar, vamos supor, o cara chega com uma dor lombar, o cara manda logo no médico, um exemplo, entendeu? Ele mesmo se priva de ser o primeiro contato muitas vezes, né? Sendo que ele tem total prioridade para falar, não, a gente pode ver isso, a gente pode diagnosticar isso. E a gente vê muito isso, a gente vai perdendo o nosso poder, assim, de assumir o controle de uma situação como essa por próprios profissionais da classe, né? Isso é muito interessante. E a gente entra nessa causa e efeito porque até o próprio, muitas vezes, indica isso para o paciente, né? Às vezes ele pode fazer um atendimento melhor, ele pode ter um tempo a mais com aquele paciente ali para ver como ele pode, de fato, tratar aquilo ali. Só que muitas vezes, professor, eu vejo que a falha, acho que a grande falha está em como avaliar mesmo, sabe? Muitas vezes, o fisioterapeuta, hoje eu bato muito na tecla da formação, que muitas vezes a gente está tão voltado para semiologia, que muitas vezes a gente não sabe fazer alguns testes que é próprio nosso, sabe? Para identificar algum tipo de lesão. Isso acaba gerando, né, essa falta de prioridade e, consequentemente, a gente caminha muitas vezes e por falta de um conhecimento desse aí, como o senhor está falando agora, sabe? E isso é triste. Maria Edson, eu acho que você tocou num ponto nevrálgico aí, pode chamar assim, como chama no interior, nevrálgico, que no interior a gente chama assim, eu sou do Ceará, então tem uma forte influência do interior, né? A gente pode tocar num ponto neurítico aqui, sendo mais clínico. Na verdade, o fisioterapeuta está tão preocupado em tratar o seu paciente, ele está tão preocupado em evoluir clinicamente ou evoluir tecnicamente com o seu paciente, que ele acaba não se dando a oportunidade de ter esse paciente durante muito tempo numa consulta, tá? Seja na universidade, seja nas pós-graduações, quando eu dou aula, eu falo para eles, olha, uma consulta fisioterapêutica de primeiro contato, ou seja, a primeira vez que você vai receber o seu paciente. Não interessa se ele veio por demanda espontânea, o que é muito legal. Não interessa se ele veio indicado de outro profissional, o que não deixa de ser legal. Tudo bem, eu prefiro sempre a primeira opção. Tenho parceria com grandes médicos, tenho parceria com... Tenho profissionais dentistas que são parceiros também, já de enfermeiro, então, de várias situações. Mas quando o paciente vai diretamente a mim, eu vou mostrar já uma figurinha para você aqui, você vai entender exatamente o que eu quero dizer. Então, não se pode, de maneira nenhuma, abrir mão de 1h30 a 2 horas de consulta fisioterapêutica, tá? A gente não pode, de maneira nenhuma, ter a ansiedade do tratamento e colocar o carro na frente dos bois. Exatamente. Tá? A nossa grande sorte, talvez a grande sorte da fisioterapia, é que a boa parte dos pacientes evoluem positivamente, evoluem muito bem. Talvez evoluíssem até sem a fisioterapia, eu não sei. Evoluem bem sem o médico, evoluem bem sem a fisioterapia, tá? Mas esse é um erro crucial, tá? Você ter aquela velocidade, aquela ansiedade muito grande de fazer um trust no teu paciente, de manipular uma articulação, de liberar a face, de colocar ele ali no treinamento funcional, de colocar dentro da piscina, assim, porque o cara te contou 300 palavras, tu ouviu 50, entendeu? Ali tu estava muito mais interessado, talvez, em outras coisas. Então, assim, eu sempre falo, o diagnóstico, ele é a primazia
de todo o tratamento. A gente precisa ter ferramentas diagnósticas, algumas foram herdadas de outras profissões da saúde. Nós temos ferramentas muito boas da medicina, nós temos ferramentas muito boas da educação física, nós temos ferramentas muito boas da terapia ocupacional, nós temos ferramentas muito boas, enfim, de uma série de profissões que vieram, que nos antecederam ou que são até paralelas, né, falando de faixa etária. Mas nós temos ferramentas de todos os lados e temos as nossas próprias ferramentas. E a gente precisa levar cada vez mais o diagnóstico com a acurácia dessas ferramentas. Isso em dor lombar é primordial. Eu vou te mostrar aqui, ver se dá para você ver aí. Tranquilo. Consegue ver aí? Melhorou agora? Pronto, tá bom. Consegue ver? Consigo. Vai ficar melhor ainda, peraí. Deixa eu ver se dá para enquadrar aqui melhor. Peraí. Pronto. Tá? Tranquilo. Cara, aqui é o seguinte, esse centro médico chamado Virginia Mason, lá nos Estados Unidos, em 2007, tá? Ele criou esse algoritmo aí mostrando que nós tínhamos um modelo, que ele chama aqui de modelo antigo, tá? Aonde o paciente com dor lombar era recebido e fazia todo esse percurso até chegar à fisioterapia, tá? Paciente, médico clínico, médico especialista, bateria de exames complementares, às vezes voltava para o médico especialista, vinha para cá e o paciente era indicado para fisioterapia. Foi que esses caras viram, olha só a importância das bandeiras, foi que esses caras viram. Esses caras começaram a perceber que esse paciente, que é esse mesmo aqui, em 97% a 98% das vezes ele vinha parar aqui, ó. Ele passava por todo esse caminho e ele parava aqui. Na grande maioria das vezes, esse cara não importava muito, esse cara muito menos. Isso aqui, para dor lombar, a gente já está começando a repensar se tem muito valor mesmo, tá? Aparentemente não, exames de imagem parece que não são tão importantes para a dor lombar assim como a gente achava que era. Há uma discussão bonita sobre isso. Talvez esse cara aqui fosse o cara na ponta de lança mais importante, porque ele já tinha uma série de informações do paciente e mandava para o fisioterapeuta. Além do tempo, tá? E aí eu posso ir bem aqui, tá? Aqui ele conta o tempo, tá? Esse aqui é o Old Approach, esse é o New Approach. Além desse tempo todinho aqui, não dá para ler tudo bem, mas a gente são os passo a passo que eu falei ali. Levaria isso mais ou menos um processo de 52 dias, tá? Entre o cara procurar ajuda e o cara ter o seu tratamento mais ou menos, vamos dizer assim, resolvido, tá? Quando eu vou para o New Approach, que é aquele segundo tabelinha lá que eu mostrei, eu tenho a situação resolvida em 22 dias. Então eu tenho aí pelo menos 30 dias de diferença. Vou botar esse aqui que agora está em português e mais coloridinho, bonitinho. Pronto, que a gente traduziu. Olha só que legal. Então agora, ao invés de eu seguir toda essa situação aqui, gastar 52 dias e gastar em média $4.000 aqui, esse meu paciente agora vai ser provocado a vir primeiro para o fisioterapeuta. Tá? Então ele vai imediatamente ao fisioterapeuta. Aqui elege-se uma série de protocolos, medidas, pautadas em conhecimento clássico e validado internacionalmente. E esse cara aqui, fisioterapeuta, agora ele vai ser o responsável por compreender que se existe alguma coisa de diferente nesse paciente, se existe alguma coisa que possa atrapalhar o tratamento dele, ou que signifique uma situação de risco, esse profissional agora é a referência para encaminhar para os especialistas. Agora tem um grande lance. Esse cara bem aqui chamado fisioterapeuta, ele tem que mandar muito. Ele tem que sacar muito, porque ele é agora profissional de primeiro contato. Tá? As decisões que ele vai tomar aqui de continuar o tratamento ou de encaminhar esse paciente para outros profissionais, pode ser a diferença. Pode ser a diferença entre morrer e viver.
desse paciente. Basta eu lhe dizer, estamos falando aí de 2 a 3%, mas basta eu lhe falar se a gente vai num paciente em que ele tem, porventura, uma situação de um tumor, tá? Em que esse tumor tem um metástase, né, para a região lombar ou metástase para outras áreas. E essa informação, ou ela passa desapercebida, ou ela é mal interpretada pelo aquele fisioterapeuta lá da ponta, que a gente falou, aquele cara que está bem ali. E esse cara não consegue encaminhar esse paciente para um oncologista. Ou pior, todo paciente que chega lá, ele manda para um oncologista, ele manda para o reumatologista, todo paciente. Então, quer dizer, ele quebra a situação. Então, ser de primeiro contato é maravilhoso, é um debate que a gente tem há anos dentro da Sociedade Brasileira de Fisioterapia, tá? Ser de primeiro contato, você quebra uma das coisas mais difíceis de discutir na fisioterapia, que nós chamamos de modelo reabilitacionista versus modelo clínico. O fisioterapeuta ele não está preparado ainda, infelizmente, Mariette, eu tenho discutido isso há anos com muitos amigos. O fisioterapeuta não está preparado para entender por que é que ele não faz parte do processo de reabilitação. Tá? Ele não está entendendo ainda. E ele não entende muito menos por que é que o modelo reabilitacionista é tão ruim para ele. Tá? Mas é fácil dizer. Quando eu confronto o modelo clínico com o modelo reabilitacionista, o modelo reabilitacionista, ele não me permite de maneira alguma ser esse cara aqui. Ele não permite esse new approach. Porque no modelo reabilitacionista eu não consigo receber o meu paciente na ponta da linha. Eu só recebo o meu paciente no momento em que ele precisa de reabilitação. E eu estou falando de promoção de saúde. Eu estou falando de resolver o problema do cara em 22 dias e não em 52. Entende? Aonde é que o bicho pega? Então a gente precisa compreender isso. Ser de primeiro contato, rever essa associação do perfil clínico versus o perfil reabilitacionista. Estamos falando de modelo, não estou falando de reabilitação como ato, tá? Quando eu falo como ato, o pessoal quer comer meu fígado, tá? Mas não é assim. Nós não estamos discutindo a reabilitação como ato. A reabilitação como ato, na minha cabeça, ela nem é possível. Ela nem existe. Eu já apaguei da minha mente, tirei do meu coração, tem 25 anos, graças a Deus. Eu estou falando do modelo reabilitacionista, da história do... Nós estamos escrevendo alguma coisa sobre isso, da história do modelo reabilitacionista que não permite aquilo ali. Então, quando eu vou para o diagnóstico, e aí eu começo a levantar a história clínica do meu paciente, aquela anamnese, PPP, vamos para aquela consulta, e eu vou atrás de quê? Eu vou atrás de diagnóstico. Não existe tratamento sem diagnóstico. Ou o diagnóstico existe, ele pode até existir errado, mas ele tem que existir, tá? Sem diagnóstico não rola, ou com o diagnóstico de outras pessoas também não vai rolar para fisioterapia. Nós chegamos a um nível de excelência clínica, Maria Edson. Nós chegamos a um nível de discussão clínica, quando se fala de fisioterapia, que a gente não consegue mais nem enxergar naqueles diagnósticos antigos que vinham, no antigo você não pegou essa fase, mas diagnóstico que vem assim, fisioterapeuta tratando, sei lá, doença reumática. Entendeu? Sabe? Tem tanto viés, tem tanto modelo, tem tanto exemplo, que você não consegue nem pensar como fazer isso. Então a gente cresceu muito, a gente engrossou demais o pescoço na discussão científica e na discussão técnica. Tem muita coisa boa já aprovada, tem muita coisa boa que está sendo provada e muita coisa boa a se provar dentro da fisioterapia. A CIF ajuda muito, né, professor? Nesse processo, né? Sim. Aí, quando a gente pensa em diagnóstico, campeão, você tocou num ponto sensacional. Porque é agora que eu tenho que dominar, na ponta da linha, o meu paciente ali. Eu tenho que dominar, inclusive, o diagnóstico diferencial. Eu preciso dominar uma série de situações para poder diminuir o custo. Não é o custo desse paciente comigo, não. Eu quero mais que ele me pague caro. Ele vai ter que pagar. Eu não sou bom, não resolvo. Ele tem que pagar o justo para mim. Chamar de caro não é chamar de justo. Não vou ser malvado comigo, não. Eu quero mais que ele pague o meu valor, que ele reconheça o meu valor. Eu não quero é que ele encareça o sistema de saúde. O sistema de saúde precisa ser protegido.
Estamos vendo agora na Covid, entendeu? Nós fizemos tanta merda, com licença da má palavra, fizemos tanta merda no sistema de saúde nos últimos 50 anos, entendeu? Que está aí agora o mundo inteiro ferrado, porque não tem sistema de saúde que preste no mundo. Não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. O mundo inteiro provou que os sistemas de saúde são falíveis, por mais que eles sejam muito bons. Tá? Então eu não quero que ele encareça o sistema de saúde. E aí você tocou no ponto fundamental. Cara, por onde é que eu vou começar a construir a ideia dessas bandeiras? Né? Eu vou tirar do médico agora, eu vou tirar do ortopedista, eu vou tirar do neurologista essa coisa do domínio do diagnóstico diferencial? Muito possível. Muito possível. Talvez nós fisioterapeutas, nós sejamos os profissionais mais indicados para fazermos diagnósticos diferenciais nos nossos pacientes com dor na coluna. Porque nós convivemos com eles. Né? O diagnóstico cinesiológico funcional, ele é mutável, ele é dinâmico. E mesmo o diagnóstico nosológico, que se briga muito por ele hoje, sabemos que ele não pertence a ninguém, o diagnóstico nosológico, ele tem que estar na mão do fisioterapeuta, para você ser aquele cara que está na ponta ali. Aí tu vai dizer assim, ó, meu irmão, cara, tô com um cara aqui, bicho, o cara tá urinando mal, o cara tá perdendo peso, o cara tá fadigado, o cara começa a fadigar de manhã, quando dá 3 da tarde, esse cara não serve mais para nada. Meu irmãozinho, tô te encaminhando aqui, porque esse cara não vai para fisioterapia agora, não. Esse cara tem coisa mais séria pra gente tratar agora do que biomecânica, do que problema muscular, vou te mandar agora. E o cara chega lá no oncologista, o oncologista, olha, meu irmão, o cara sabe pra caralho, velho. O cara manja muito da coisa, que fisioterapeuta é esse, que fisioterapia é essa? Entendeu? Além de resolutiva, o cara faz diagnóstico diferencial. Entendeu? A família do cara fica, rapaz, doutor Wiro, se não fosse o senhor, a gente já tinha passado por todo canto, por tanto, e agora a gente conseguiu descobrir o que é que ele tem, puxa, que legal. Senão, tudo bem, vá para o tratamento lá, no momento certo, a gente vai iniciar esse protocolo, esse tratamento da fisioterapia aqui, com toda a atenção que o seu familiar merece, e aí a gente toca. Mas você tocou na CIF, cara, e a CIF trouxe essas bandeiras lá do domínio médico centrado, e ela trouxe pra gente isso com muito mais lógica. Olha só aqui, ó. Você conhece esse, né? Uhum. Esse é o algoritmo da CIF, né? A CIF funciona assim, né? Eu tenho atividades ou disfunções da atividade, limitação. Eu tenho uma doença. Eu tenho estrutura como deficiência. Eu tenho restrição da participação na vida diária do meu paciente, fatores ambientais e fatores pessoais. Esse é o resumo da CIF. A CIF é um livro grande. Esse é o resumo da CIF. Quando eu penso nesse tipo de situação, o que é que eu preciso começar a ver para o meu doente? O que é que eu começo a ver para o meu paciente? Eu começo a entender esse paciente saindo do modelo biomédico. Entendeu? Principalmente em dor lombar, porque todos esses fatores que estão aqui, todos eles vão estar presentes na dor lombar, não tem jeito. Em maior e menor monta, cabe a você, obviamente, ter a sensibilidade para saber quem é quem no jogo. Exatamente. Então, eu acho que por muitos anos, até para o senso comum mesmo, ficou aquela barreira, professor. Que é assim, é porque eu peguei peso. Ah, não, é porque eu fiz esforço. Né? Por muito tempo o senhor deu só em cima disso. E as pessoas pensam que de fato a dor é só isso. É peso, é de maneira mecânica. Só que quando você começa a abrir artigo, você começa a ver um conjunto de associações tão fortes quanto isso. E que junto com isso piora ainda mais o caso. Sabe? Que interfere diretamente na nossa avaliação, de fato. E até no nosso tratamento. Que às vezes você está indo mecânico, está tratando o cara, mas talvez a consequência seja só psicológica, sabe? E aí você não tem essa avaliação, fica dando um tratamento que para você tá bom, mas que não vai adiantar em momento nenhum, porque a dor do cara tá vindo a partir de outro momento, a partir de outra causa. Então, a dor lombar, por mais que ela seja famosa, tem vários aspectos aí que a pessoa tem que estar estudando. Né? E a gente precisa entender
que esses aspectos fazem parte do tratamento fisioterapêutico. O que a gente não conseguia entender antes, Maria Edson, é que a gente dividia a coisa. Então, olhava para a fisioterapia e dizia assim, olha, isso aqui é físico, é da fisioterapia. Tá? O que não é físico, né? Vamos ver a relação de bandeiras agora. O que não é físico é tratado por outros profissionais. E, na verdade, não é assim. O que é físico continua pertencendo à fisioterapia, como pertence a outros profissionais. O físico não é só nosso. Entendeu? E o clínico, que a gente chama de clínico aqui, mas pode ser chamado, inclusive, de sistêmico, tá? Ele é, sim, tratado por nós, tá? Algumas vezes existe um momento que não é aquele primário do tratamento, mas a detecção pode ser sua. E depois um momento que, ainda numa fase aguda ou numa fase subaguda, você consegue intervir otimizando, inclusive, tratamentos de terceiros. Tá? Então, não é só chegar e tratar. Você tem que entender que existem processos, existem alarmes no teu corpo que são desligados e ligados a todo momento. Existe o processo de sensitização neural ou de centralização neural. Existe o processo de nocepção. Existe o processo de uma dor mista, de uma dor neuropática, do encaminhamento disso e, obviamente, para cada situação dessa, você vai ter um momento específico. Então, não é tão simples quanto a gente achava que era jogar o tênis e esperar a comporta de Melzac funcionar como a gente sempre quis. E a verdade não é essa, né? Hoje a gente tem uma série de outras situações que precisam ser compreendidas e, graças a Deus, a gente tem tido sucesso nisso. Em várias abordagens, não só abordagem, claro, a bala de prata continua sendo a cinesioterapia. Tá? Isso é indiscutível. Eu já entrei em diversos debates sobre isso. A bala de prata é a cinesioterapia, tá? Mas nós temos outros elementos que vão enriquecendo a prática fisioterapêutica e que vão ali, uma horinha colocando uma gotinha no oceano, uma horinha colocando ali um pozinho naquele chocolate e vai ficando bacana e a gente vai se aproveitando disso. E já temos várias aí. A eletroterapia tem N situações hoje já comprovadas. A fisioterapia invasiva com acupuntura, dry needling e outras coisas, mas está entrando também. A terapia manual entrou muito bacana nisso tudo. A bala de prata continua sendo a cinesioterapia, mas nós temos coisas chegando para ficar bacana. Professor, isso é tão interessante porque quando a gente paga a matéria de cinesioterapia na graduação, muita gente só nega ela. Tipo, mas eu quero fazer curso tal, eu quero fazer aquele outro curso. Sendo que, tipo, a base estrutural do tratamento está ali, diante dos olhos da pessoa. E ela, às vezes, não percebe, muitas vezes. Sabe? Parece que ela fica buscando o tempo todo novas e novas e não melhora no que, de fato, é efetivo para aquele paciente, né? Isso é uma coisa bem interessante também. Todas as novas, tá, que surgirem ou que vão surgir por aí ou que já surgiram, elas vieram de uma base, tá? A cinesioterapia, ela, primeiro de tudo, ela é biomecânica pura, tá? Então, eu tendo um processo biomecânico aqui, eu vou responder de forma otimizada com a cinesioterapia. Ah, mas eu quero fisioterapia aquática, é cinesioterapia, meu amigo. Ah, eu quero manipulação, é cinesioterapia. Se você classificar os movimentos dentro daquelas classificações tradicionais da cinesioterapia, você vai ver que é assim. Existia na minha época, na sua já não existiu mais, mas existia na minha época um conceito chamado mecanoterapia. Tá? Mecanoterapia nada mais era do que pegar a cinesioterapia e colocar numa bicicleta, numa escada progressiva, numa esteira, sabe aqueles equipamentos que se usava muito nas clínicas antigamente. Então, se tinha, hoje se tem, você pega lá dentro de um treinamento funcional, a mecanoterapia é você utilizar toda aquela instrumentalização que está ali à tua mão. A gente chamava mecanoterapia, é um conceito que caiu, a gente não utiliza mais. É um conceito que foi por terra. Mas é cinesioterapia, entendeu? É cinesioterapia. Colocar o cara no teraband, colocar o cara no papular, lá os conezinhos, colocar o cara na base instável ou na base estável, que é outra coisa que se precisa discutir. A negada não está sabendo absolutamente mais discutir nada sobre base instável e base estável. Eu tive uma aula com o professor Fábio Arcanjo, Fabão, que eu fiquei de boca aberta, o que esse negócio está fazendo, todo mundo está fazendo errado.
E, ao mesmo tempo, as pessoas usam a base estável pensando que estão tratando uma coisa, estão atirando em A, estão acertando em C, o paciente acaba melhorando, mas não melhorou para aquilo que você objetivou na hora da tua consulta. Entendeu? Então, mais usar o balancinho, usar o jumper, tudo isso é cinesioterapia. Então é a bala de prata indiscutível, tá? Uma coisa muito importante, Maria Edson, eu queria entrar aqui, já vou clicar aqui para a gente conhecer um pouquinho das bandeiras. Uma coisa muito importante que aconteceu nos Estados Unidos, para você ver como é interessante que a gente ofereça à sociedade aquilo que realmente nós temos de melhor para ela. Eu acabei de falar aqui que a sociedade não estava muito ainda preparada, o próprio fisioterapeuta não está muito preparado para discutir algumas coisas, algumas filosofias mais complexas. Mas olha só, a APTA, que é a Associação Americana de Fisioterapia, American Physical Therapy Association, ela desenvolveu um projeto em 2013 chamado Vision 2020. Era o nome do projeto. Tá? Era um projeto grande, extenso. Mas basicamente ele dizia o seguinte, era o grande trunfo, né? A grande cereja do bolo seria, no ano de 2020, as condições musculoesqueléticas existentes nos pacientes, elas pudessem passar diretamente para o fisioterapeuta, por isso que eu mostrei aquele modelo, que era o modelo de 2007, mas é um modelo que já falava por 2013, e esperava-se que em 2020 ele fosse realidade. Né? Aquele modelo, aquele new approach, aquele modelo novo ali do fisioterapeuta recebendo o cara diretamente. Nos Estados Unidos, nem todos os estados permitem o acesso direto à fisioterapia, não é como aqui, lá tem umas leis diferentes. Mas desde 98 isso vem sendo tratado, e a maioria já recebe, tá? Chegamos em 2020, cara, e o grande lance era que os pacientes fossem direto para os fisioterapeutas diagnosticassem os problemas musculoesqueléticos, os fisioterapeutas conseguissem fazer diagnóstico diferencial e os fisioterapeutas conseguissem tratar esses pacientes. Isso com uma formação interessante, até porque lá, dentro desse projeto, os fisioterapeutas já saem como doutores em fisioterapia da universidade. Esse também era um ponto. Cara, e foi um fracasso o projeto. Chegou em 2020, velho, os caras tinham conseguido saírem doutores da faculdade, os caras tinham conseguido melhorar o currículo deles, os caras tinham conseguido protocolos sensacionais com acurácia diagnóstica. Só que teve um problema. Por que foi um fracasso? Porque a população esqueceram de dizer para a população que o fisioterapeuta podia tratar dela em determinadas situações. Eles pegaram 17 situações, 17 diagnósticos ortopédicos, reumatológicos, musculoesqueléticos, e perguntaram para a população se eles sabiam que o fisioterapeuta tratava disso. A população só encontrou 3 dos 17. Então, como é que eu vou atrás de um serviço se eu não reconheço, se eu não entendo que o cara consegue prestar esse serviço? Então, a falência do processo todinho do Vision 2020, né, todo esse trabalho de 7 anos, se deu pelo desconhecimento social, ou seja, lá nos Estados Unidos também a sociedade não sabe quem é um fisioterapeuta. Deixo aqui o meu relato de que a sociedade precisa entender do que é fisioterapia. O fisioterapeuta, ele é um cara que ele é autofágico, entendeu? Ele se come, entendeu? Ele se alimenta dele mesmo. Só que a sociedade não está entendendo. O fisioterapeuta prefere 1000 vezes que o médico da esquina saiba que ele é bom do que o cliente da outra esquina saiba que ele é bom e possa ir diretamente para ele. Não estou dizendo que é errado, não. Eu volto a dizer, tenho sócios médicos. Só estou dizendo que a gente não pode ter essa filosofia como sendo a primazia do processo. A primazia do processo é o outro vizinho. Entendeu? O médico vem na enxurrada. Exatamente. Tá? E aí, meu irmãozinho, quando eu digo que o cara está na ponta de lança, eu digo e provo. Olha aí. Essa aqui é a bandeira vermelha. É a bandeira
É a bandeira clínica mais importante, eu não sei se mais importante, mas é a bandeira clínica que mais talvez te traga problemas se você não fizer um encaminhamento imediato, tá? Eu tenho aí 5 situações clínicas: câncer, infecção, fratura, déficit neurológico focal e síndrome de Caldequina. Se o teu paciente de coluna, de dor lombar, ele chega com qualquer uma dessas situações aqui, e aí eu tenho as bandeiras: perda de peso, história familiar e pessoal de câncer, idade acima de 50 anos, o cara tem febre, o cara tem infecção recente, o cara tem osteoporose, tem fratura, tem história de trauma, é um senhora ou um senhor de idade. Se o cara tem sintomas progressivos incapacitantes que podem se somar, inclusive, a um déficit de força proximal no seu membro inferior ou superior, mas um déficit de força proximal. E eu tenho, ou então eu tenho incontinência, retenção, déficit motor, anestesia em cela por uma condição de uma hérnia de disco. Eu preciso entender dessas doenças, eu preciso detectar essas alterações, Maria Edson, para que eu possa dizer assim, esse cara precisa do encaminhamento imediato. Aqui eu vou chamar a atenção para a síndrome da Caldequina, tá? Se o paciente apresenta uma situação dessa, ele tem que ir para a cirurgia imediatamente. Ela não é uma cirurgia eletiva, ela é uma cirurgia de emergência, é uma cirurgia de urgência, urgentíssima, sob pena dele não retornar nunca mais essas disfunções que ele tem aqui. Tá? Então, é necessário. Fratura, eu já vi paciente de fratura, por exemplo, Maria Edson, em L3, sendo colocado em maca de tração e de flexo de extração. Entendeu? Você tem ideia do que é isso? Entendeu? É piorar o paciente, é ferrar com o paciente. E a isso nós damos o nome de iatrogenia. É o nome mais bonito, tem nome mais feio pra gente usar. Mas esse é o mais bonito. A gente chama de iatrogenia. Tu vai, ó, ferrar com o teu paciente. Por quê? Mas é bonitinho. É lindo, perfeito. É belíssimo, caro, bacana. O cara paga, sai de lá, aquela mesa funcionando lá. Mas, além de não funcionar, ela provoca uma lesão no paciente que já tem uma lesão e que passou por você, que provavelmente passou pelo outro fisioterapeuta e passou pelo outro médico. E eu tenho que detectar isso aqui. Olha o tamanho da obrigação que eu tenho agora como fisioterapeuta. Falando de bandeira vermelha, a galera fica só com bandeira vermelha. Não, mas aí aqui, isso aqui representa de 3 a 7% dos meus pacientes. Beleza. Então, bandeira vermelha é a principal condição, realmente a condição mais intranquila que a gente tem na clínica. Representa de 3 a 7%. Você pode ter assim, porra, eu tenho 93% de chance de acertar. Não é assim? Já que só 7% vai apresentar, então 93% de chance de não ferrar ninguém. Aí eu vou para cá. Entendeu? E quando eu vou para cá, cara, acontece o quê? Vamos lá, deixa eu ver se eu aproximo. Pronto, tá cá. Olha lá. Pronto, aqui. Quando eu vou para cá, acontece o quê? Me aparecem aí mais 5 bandeiras. Tá? Mais 4 além da vermelha, obviamente, tá? Eu tenho laranja, amarelo, azul e preta. Tá? E aí, cada situação dessa começa a exigir de ti um nível de conhecimento que até então você não estava acostumado a buscar. Ou pior, um nível de relacionamento com o teu paciente que tu não estava acostumado a oferecer. Porque eu começo a ter nas laranjas problemas, sintomas psiquiátricos dos meus pacientes. Lembra da CIF? Lembra da CIF quando eu mostrei? Que falava sobre uma condição desse tipo? Pacientes deprimidos, 66,9% dos pacientes com dor na coluna têm depressão e ansiedade. Olha aí como a gente não está tão longe. Tá vendo? Aí eu vou para o amarelo, onde eu tenho situações como crenças, eu tenho situações emocionais, entendeu? Eu tenho a educação do meu paciente,
como ele percebe o medo, entendeu? O medo de ter atividade. Aí eu posso pensar, rapaz, esse cara está desenvolvendo cinesiofobia. Esse cara está desenvolvendo catastrofização. E está tudo aqui dentro. E você não trata cinesiofobia mandando o cara para o psicólogo, não. Cinesiofobia é algo que o fisioterapeuta trata. Mas ele precisa identificar isso aqui. Entendeu? Porque às vezes você tem que arrancar do teu paciente que existe isso. E para arrancar você precisa ter o caminho a ser conhecido. Então imagina só que esse cara agora, ele tem situações emocionais, e o cara piorou da coluna, porque a filha dele não passou no vestibular, o cara piorou da coluna, porque, sei lá, a irmã dele está com um problema financeiro muito grande. Ele vem, olha só essa bandeira yellow, como ela fala muito da gente, cara. O cara vem de situações, Maria Edson, aonde nós estamos falando, sabe de quê? De passagem por serviços de fisioterapia, onde ele não obteve sucesso. E aí ele começa a acreditar que ele também não vai ter sucesso no teu tratamento. Tá? Ele catastrofiza e ele ainda traz uma desconfiança gigantesca de uma crença de que esse negócio não vai funcionar. Essa tal de fisioterapia é um tremendo embuste. Eu já passei em 5 clínicas e continuo com dor. A pessoa é loucura. Entendeu? E aí eu vou para a última bandeira. Deixa eu ver se ela fica mais bonitinha aqui, que ela está muito apagada. Aqui, ó lá. Bandeira preta. Bandeira preta. Olha só lá, a CIF de novo. Os obstáculos dentro de um conceito ou de um sistema, tá? Olha lá, a minha situação financeira, entendeu? A minha situação de legislação eu posso ter um problema de lei que restringe que eu retorne para o trabalho. Eu posso ter sido demitido, o trabalho pode ser muito pesado, não pintar oportunidade para mim. A minha família pode precisar de situações ligadas à saúde além de mim. Pra você ter ideia, cara, 500 famílias nos Estados Unidos, todos os anos, perdem tudo que tem na sua vida financeira para pagar tratamento de saúde. Você acha que isso não é um obstáculo para o cara ir se tratar contigo? Exato. Tu acha que o cara não tá louco para ir lá no doutor Marielis? Bicho, esse cara me falaram que esse cara é um bruxo, meu irmão. Esse cara se garante, ó. O cara faz uns negócios na coluna da gente. Porra, tem uns exercícios, tudo baseado em evidência. O cara é cheio de livro, cheio de trabalho científico lá na prateleira dele. Mas eu não posso ir, cara, financeiramente eu tô quebrado. Entendeu? Ou eu tô com um problema sério, outro, sei lá, o meu seguro saúde não paga para eu ir pro cara e eu não posso pagar particular. Entendeu? Então, olha aí, nós temos 5 bandeiras, cara. 5 bandeiras que conflitam com o nosso trabalho, que o desconhecimento dela nos impede que a gente aplique a CIF de maneira perfeita e, por outro lado, nos impede que nós possamos chegar a ser aquele carinha lá na ponta da linha, na ponta de lança, que agora diminui o valor do sistema de saúde, porque o cara agora vai gastar com fisioterapia, mas não vai ter que gastar com uma porrada de ressonância nuclear magnética, que muitas vezes não tem valor algum, a gente está sabendo disso. E fica indo, e a gente fica louco, entendeu? E aí quando acha uma hernia de disco numa ressonância, bota a culpa toda na desgraçada da hernia de disco, a pobre não tem culpa de nada, rapaz. O negócio não tinha nada a ver com a hernia de disco, mas o cara bota porque ele está acostumado a relacionar lesão com dor. Deu para entender? Entendeu? Viu a importância disso, cara? Viu a importância de você mandar alguém para um serviço de saúde especializado e talvez você salvar a vida desse cara? Isso já aconteceu comigo diversas vezes, Maria Edson. Diversas vezes. Entendeu? Até às vezes de perder o paciente, porque eu tive que mandar o cara para quimioterapia e o cara não tinha condição mais de se tratar comigo, porque, coitado, não tinha nem condição de se levantar, imagine de ter força para um tratamento mais avançado de fisioterapia. Isso precisa acontecer com todo mundo, cara. É a nova ordem da fisioterapia. O fisioterapeuta deixou de ser aquele cara que executa métodos e técnicas de fisioterapia. Aquilo é uma lacuna, aquilo é um gap da nossa formação, da nossa criou, né? E ele agora, o que ele precisa, na verdade, agora é reconhecer que ele é um clínico.
né? Reconhecer que ele está, na verdade, amparado por bases científicas, por bases legais e, principalmente, cara, por uma história, né? Por uma história de crescimento profissional que, graças a Deus, ele é muito bom, tá? A gente está se desvencilhando de uma série de vícios que aconteceram lá em 1969, década de 70. A gente está conseguindo se desvencilhar de uma série de vícios e estamos entrando nisso aqui, cara. O que eu mostrei para você aqui, isso aqui, esses slides que eu mostrei, estão dentro de uma aula, que é uma aula que eu ministrei num congresso aí que a gente foi convidado. O nome da palestra era Para tratar dor, tem que entender de dor. Né? Então, precisa entender o cenário imunossupressivo. Eu não posso colocar a minha dor da coluna numa compressão, eu não posso colocar a minha dor da coluna simplesmente em situações... Eu não posso desconsiderar o multidimensional, até porque os principais formulários de avaliação de dor, né, que são formulários, são questionários validados internacionalmente, a maioria não, todos eles vão falar de multidimensionalidade da dor. Pois é, realmente. Eu achei, assim, sensacional, porque a gente tem, cada vez está se falando mais em raciocínio clínico, né? Eu manjo muito dessa parte de anatomia humana e, querendo ou não, tem essa associação da anatomia humana à clínica que o fisioterapeuta, de fato, tem que dominar bem, né? Porque se ele, de fato, não tem também essa base, ele não consegue entender quase nada do que ele vai ter pela frente, né? Então, a anatomia acaba se tornando a base por isso também, né, professor? Eu achei sensacional essa ligação e o porquê, porque, de fato, ainda bem que o senhor falou, não dá para entender as bandeiras sem entender o porquê a gente precisa ser um profissional de ponta, né? E como encaixa perfeitamente. E isso também, o senhor é muito responsável por isso, porque, querendo ou não, o senhor está trazendo essa visão nova e esse choque de realidade para falar, saiam da zona de conforto, vocês são mais que isso. O senhor está, querendo ou não, abrindo muitos caminhos, né? Isso em congressos, isso aqui, né? Porque é isso que a gente está precisando hoje, uma fisioterapia em alto nível, para mostrar que a gente não é só aquele pessoal que fica lá terno e gravata, fazendo exercício e tal. A gente pode ser muito mais além. A gente é muito novo, de fato, né? A gente é uma profissão muito nova. Na verdade, o que a gente precisa, Maria, isso aí você falou muito bem aí, tá? Que essa coisa do novo, né? A fisioterapia é muito nova. E, de fato, né? Nós completamos 50 anos no ano passado. Isso é nada na frente de outras profissões que nós temos no Brasil. Mas a fisioterapia, ela precisa, cara, na verdade, o professor Rui Galá, nosso eterno presidente do COFITO, e que faleceu, acho que em 2013 também, o professor Rui Galá, ele dizia muito que o fisioterapeuta tem que ter ousadia para mudar a sua história. Isso é um lema que eu levo para todo canto. Né? E realmente a gente precisa ousar com responsabilidade, tá? Conheço poucos, graças a Deus conheço poucos fisioterapeutas irresponsáveis, temos alguns, mas eu conheço poucos, a grande maioria tem sua responsabilidade, tem seu fino trato com a sua profissão, tá? Tem estudado muito, nós temos grandes profissionais com altíssima titulação, temos caras aí trabalhando muito fortemente na fisioterapia hoje, temos a própria legislação nossa se fortaleceu bastante, desde a criação da Lei 6.316, que criava os CREFITs em 75. Então, tudo isso foi ótimo para a gente, tá? Agora, esse comportamento clínico, ele precisa vir para que a gente possa debater, para que a gente possa mostrar ao nosso paciente que as coisas não são tão assim, vamos dizer, banais, né? Como ele pensa que é. Que a fisioterapia não é uma profissão banal. A fisioterapia é uma profissão de altíssima complexidade. A gente nunca entrega o menos, a gente sempre entrega o mais ao nosso paciente. Olha, eu acho que eu não estourei o tempo não, viu? Doutor. Olha, eu acho que eu não estourei o tempo não, viu? Deu uma travada o teu aí, Maria Edson. Ai, meu Deus, que internet ruim, cara. Que internet ruim. Tá chovendo muito aqui, galera. Eu peço desculpa a vocês. Peço desculpa a vocês de coração. Vou melhorar isso aqui amanhã, viu? Vai.
A hashtag eu acho que vai ser. Coloquem a hashtag que eu acho que agora vai. Tacar bexiga o que não vai? O Instagram tá pausando. Rapaz, que é isso, cara? Agora vai. Tá chovendo barbaridade aí, né? Tá pra caramba. Sério, começou Tá muito. Tem legal. internet, mas agora vai. Tem erro não, fica tranquilo. Cara, foi uma aula massa, tá? Muito boa. Aula não. Foi um bate-papo massa, tá? Eu não gosto de chamar isso de aula, não, porque parece que a gente está propondo um negócio muito treinado, muito É. de aula, muito ali. Eu acho que a gente quebra esse paradigma e bate um papo massa sobre um tema que, na concepção de quem trabalha com dor na coluna, é um tema, pô, muito bacana. Eu tive o prazer, inclusive, de discutir, de ouvir um pouco e falar um pouco desse tema com o professor Gui Simonet, que esteve lá em Salvador, no Congresso Internacional de Fisioterapia, que o Fabão foi presidente, aí que aconteceu em setembro do ano passado, e ele trouxe uma aula massa também sobre bandeira, só falou de bandeira vermelha, mas trouxe uma aula massa. Eu conversei com ele sobre isso também, foi muito bacana. Então, galera, eu quero, antes de mais nada, agradecer Maria Edson o convite, agradecer Fabão a indicação, agradecer vocês que tiveram aqui, tava topado de gente nesse canal aqui quando eu vi. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Espero ter passado um pouquinho do que eu queria, né, em relação a essa questão da importância da bandeira no diagnóstico, na intervenção, na resolução do processo. Acho que essas bandeiras, inclusive, elas são importantes até para a gente definir, Mariette, o que é que nós vamos fazer, tá, em relação à abordagem dos nossos pacientes. Na hora que eu tenho isso na minha cabeça, eu consigo, muito mais do que mecanicamente a decoreba do 1 mais 1 igual a 2, a gente começa a perceber que 1 mais 1, de repente, pode ser outra coisa, se a gente segue por esse caminho da bandeira, tá? Então entrou uma galera massa aí, eu vi muita gente boa e te agradeço demais, tá? Quando cortou, eu ia mostrar isso aqui, ó, gente, esse congresso aqui, ó, tá? Esse congresso é um produto, tá? O Alan é o nosso presidente, o Alan Costa. Esse é um produto chamado Fisioterapia Ortopédica Quarantine Meeting, tá? Então, é o primeiro meeting feito realmente para a quarentena. Vai acontecer de 28 a 31 de maio. São 40 palestrantes. Tem uns aqui que eu posso ir passando, muitos vocês vão conhecer. Tem Terreiro, tem Bruno, tem Rafael Vieira, Tosi, Júlio, Pilon. Vou falar todo mundo aqui, meu irmão. Não vai acabar nunca mais essa live. Diele, tem aí Paulo Veiga, Thiago Batista, Isidro Marques, Alexandre Araújo, Sara Brandão. Tem uma galera massa aí que vai falar sobre traumato ortopedia. E as inscrições estão acontecendo aí no certro.com.br. Vou botar aqui, antes da gente se despedir, certro.com.br. Vou publicar aí para a galera não se perder, tá? E aí a gente vai... E aí a gente vai trabalhar... Tá. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá sabendo que a gente vai ter um evento massa aí, né? Uhum. Vai ter um evento sobre anatomia. Tá? Sim, sim, sim. Sim, seria bacana se a gente pudesse estar junto com você aí nesse evento, viu? Conta então, comigo. chegar de você falar alguma coisa, eu vou passar teu telefone pro Alan e eu quero que você converse com ele aí pra gente poder marcar direitinho essa tua aula, tá? Valeu. Então, galera, esse é o congresso, tá? 28 a 31 de maio de 2020, tá? Fisioterapia Traumato Ortopédico Quarantine Meeting, com essa galera aqui, sem palavras para falar quem é cada pessoa dessa aqui, tá certo? Depois vocês entrem nesse endereço que eu coloquei aí, tá bem aqui, ó, Certro, deixa eu baixar aqui, certro.com.br, Certro. E aí vocês fazem a inscrição de vocês, é um congresso super acessível,
Tá? Acho que tá R$ 29,99. E ainda tem vaga lá para vocês se cadastrarem, tá? Fica ligado que vai ter muita coisa. Meu amigo Mari Edson, muito obrigado. Vira Foi a tela, massa. professor. Vamos marcar umas coisas legais pra gente conversar, tá? E aí eu quero marcar com Professor, você. Oi, cara, fala. vira a tela. Deixa eu virar. Só pra Pronto. gente... Massa. Vamos tirar nosso print aqui. Vamos fazer o print, galera, aí, por favor, Valeu. tá? Isso, tá show de bola. Vou fazer o meu aqui também. Valeu. Coloquem a hashtag. Qual é a hashtag da aula, galera? Coloquem aí. Vamos ver o que o pessoal vai solicitar aí de hashtag. Professor, eu quero agradecer imensamente pela participação. Eu fico muito feliz. Aprendi muito hoje. E, de fato, obrigado de coração por tanta humildade, por, de fato, só abrir um conteúdo que é de extrema relevância e de maneira tão... Por mais que seja um bate-papo, mas então alto nível. Obrigadão de coração e eu fico muito feliz de ter pessoas como o senhor ao meu lado. Eu agradeço, cara, a oportunidade, agradeço o espaço, tá? Nem sempre a gente tem espaço para falar sobre esses temas. Geralmente, a galera gosta muito de temas, assim, técnicos, né? Então, a liberação miofascial, a injeção, o dry needling, técnicas, eletroterapia, tal, pá, técnica não sei de quê, Bag-Hagaz, e trust, terapia manual, osteopatia, quiropraxia. E quando você vem para o tema clínico, às vezes o cara não se interessa muito, porque ele está muito mais no eu vou lá e faço, no que aquilo que eu vou aprender para construir o que eu vou desenvolver depois de raciocínio clínico. Então é muito massa ter esse espaço. Te agradeço demais, uma segunda-feira linda, abençoada. Foi top, acho que a galera curtiu também. Valeu. Galera, sigam aqui a Sociedade Brasileira e sigam o professor Irã também, que vale muito a pena. Siga aqui esse perfil. Viu, gente? Obrigado. Tamo junto. Tamo junto, que precisar, tô por aqui. Valeu, meu irmão. Boa noite. Estamos Valeu. conversando depois. Um abraço. Tamo junto. Bom, agora foi, né? Brigadão. Deixa eu só ajeitar aqui. Gente, eu fico felizaço por todos vocês aqui. Caiu a live 4 vezes e ainda se manteve aqui essa galera em peso. Então, marquem, sigam a Sociedade Brasileira de Fisioterapia. Muito bom. E amanhã, às 9 da noite, nós vamos bater outro papo muito massa com o Dr. Léo. Viu? Conte sempre comigo. E essa aula talvez vá para o YouTube. Vou tentar colocar ela amanhã, meio-dia, lá no YouTube. Beleza? Quem quiser ver e rever, tem uma semana para ver essa aula. Tranquilo? Desde já, muito obrigado. Marquem que eu vou estar respondendo vocês aí. Viu? Tamo junto. E um abraço. Amanhã, às 9 horas, nós completamos aqui o nosso segundo dia. Tamo junto, tamo junto. 2 aulas hoje já aconteceram. Minha aula de coluna vertebral e essa aqui de bandeiras. Beleza? Bandeiras de atenção. Amanhã vai ser sobre hérnia de disco. Qual o jeito certo de tratar, qual a maneira correta de tratar uma hérnia de disco. Beleza? Um forte abraço, um beijão para vocês e tamo junto. Vamos crescer esse bando aqui. Viu? A anatomia humana é a base de tudo e está em todo lugar. Até nas bandeiras. Tamo junto.